Há milhares de anos, em uma terra de histórias antigas e tradições profundamente arraigadas, nasceu um menino destinado a deixar sua marca na história. Seu nome era Judá, e ele era o quarto filho de Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel. A história de Judá começa com seu pai Jacó, um homem que enfrentou desafios e provações ao longo de sua vida. Jacó teve 12 filhos, cada um deles representando as 12 tribos que formariam a nação de Israel. Judá, o quarto filho de Jacó, e sua esposa Lia, recebeu um destino especial. Desde tenra idade, Judá demonstrou coragem e liderança. Ele era um leão entre seus irmãos, forte e destemido. Seu nome, que significa louvor, refletia a promessa de grandes realizações. À medida que crescia, Judá se destacava como um líder natural, alguém em quem os outros podiam confiar. A história de Judá está entrelaçada com a história de sua família e de seu povo. Ele testemunhou os triunfos e as tragédias de sua linhagem, desde a jornada de seu avô Abraão até a escravidão no Egito. No entanto, Judá nunca perdeu a fé no Deus de seus antepassados, o Deus que prometera abençoar sua descendência e torná-la uma grande nação. À medida que o tempo passava, Judá emergia como um líder respeitado entre seus irmãos. Sua sabedoria e coragem eram reconhecidas por todos, e ele desempenhava um papel crucial na vida de sua família e de sua comunidade. Mesmo diante das adversidades, Judá permanecia firme em sua fé e determinação. Desde os tempos mais antigos, as profecias messiânicas têm fascinado e inspirado as pessoas, apontando para um futuro de esperança e redenção. Entre essas profecias, destacam-se aquelas relacionadas ao leão da tribo de Judá, um título atribuído a um poderoso líder que viria trazer libertação e salvação ao povo de Deus. As profecias messiânicas associadas ao leão da tribo de Judá remontam aos tempos do patriarca Jacó, que, em seu leito de morte, proferiu uma profecia sobre cada um de seus 12 filhos. A profecia de Judá é uma das mais marcantes, pois prometia um futuro de grandeza e liderança para seus descendentes. No livro de Gênesis, encontramos a primeira menção ao leão da tribo de Judá, onde Jacó profetiza: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Gênesis 49:8. Essa profecia aponta para um líder poderoso e vitorioso, que governaria sobre seu povo e triunfaria sobre seus adversários. Outra profecia importante relacionada ao leão da tribo de Judá é encontrada no livro de Apocalipse, onde Jesus Cristo é descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Essa imagem poderosa de Jesus, como o leão da tribo de Judá, ressalta sua autoridade e poder sobre toda a criação, cumprindo assim as antigas profecias messiânicas. Ao longo dos séculos, as profecias messiânicas relacionadas ao leão da tribo de Judá têm inspirado esperança e confiança no povo de Deus. Elas apontam para a vinda de um Salvador que traria libertação e salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Hoje, olhamos para essas profecias com reverência e admiração, reconhecendo nelas a promessa cumprida em Jesus Cristo, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Sua vida, morte e ressurreição representam a realização plena das antigas profecias, trazendo esperança, perdão e vida eterna para todos os que creem. O leão, uma das criaturas mais poderosas e majestosas da natureza, desempenha um papel significativo na Bíblia, simbolizando força, coragem e liderança. Essas características estão intrinsecamente ligadas à tribo de Judá, que é frequentemente representada pelo símbolo do leão. Na Bíblia, o leão é frequentemente mencionado como um símbolo de força e poder. Em Provérbios 30:30, por exemplo,
é dito: o leão, o mais valente entre os animais, que não foge à face de ninguém. Essa imagem de coragem e determinação é refletida na tribo de Judá, que, assim como o leão, é reconhecida por sua força e determinação. Além disso, o leão é frequentemente associado à ideia de liderança. Em muitas culturas antigas, o leão era considerado o rei dos animais, um líder natural e poderoso. Da mesma forma, a tribo de Judá era vista como uma líder entre as 12 tribos de Israel. Desde os tempos de Davi, o mais famoso rei de Judá, até os tempos do Messias prometido, a liderança da tribo de Judá foi reconhecida e respeitada. A coragem do leão também é um tema recorrente na Bíblia. Em várias passagens, o leão é descrito enfrentando adversidades com bravura e confiança. Da mesma forma, a tribo de Judá enfrentou muitos desafios ao longo de sua história, mas nunca perdeu a fé em Deus e em seu propósito divino. Assim, o significado simbólico do leão na Bíblia, representando força, coragem e liderança, está intimamente relacionado à tribo de Judá. Essa conexão é evidente não apenas nas referências diretas ao leão na história de Judá, mas também na maneira como a tribo é retratada como uma força poderosa e determinada dentro da narrativa bíblica. Os reis de Judá desempenharam papéis cruciais na história do povo de Israel, liderando-os em tempos de guerra e paz, prosperidade e adversidade. Desde os primeiros dias da monarquia até o exílio babilônico, esses líderes deixaram um legado duradouro que moldou a identidade e a fé do povo judeu. A história dos reis de Judá começa com Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou durante um período de transição tumultuado. No entanto, foi com Davi que a dinastia davídica foi estabelecida, trazendo estabilidade e prosperidade ao reino. Davi, um homem segundo o coração de Deus, é lembrado por suas habilidades militares, sua devoção espiritual e seu papel na unificação das 12 tribos de Israel. Após a morte de Davi, seu filho Salomão ascendeu ao trono e reinou com sabedoria e magnificência. Durante seu reinado, o Templo de Jerusalém foi construído, tornando-se o centro espiritual e cultural do povo judeu. No entanto, após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: Israel, ao norte, e Judá, ao sul. Os reis de Judá governaram sobre um reino frequentemente ameaçado por invasões estrangeiras e instabilidade interna. Alguns desses reis, como Ezequias e Josias, são lembrados por suas reformas religiosas e esforços para trazer o povo de volta à adoração do Deus de Israel. Outros, no entanto, sucumbiram à corrupção e idolatria, levando o reino à beira da destruição. Finalmente, o reino de Judá caiu diante da invasão babilônica e seu povo foi levado para o exílio. No entanto, mesmo durante esses tempos sombrios, a promessa de um descendente de Davi, que reinaria para sempre, permaneceu viva na mente do povo judeu. Assim, os reis de Judá desempenharam um papel central na história do povo de Israel, representando tanto suas glórias quanto suas falhas. Seu legado continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender o papel de Israel na história da redenção. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, personifica a essência das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Sua vida e legado transcendem os limites do tempo e espaço, deixando um impacto indelével na história da humanidade. Nascido em Belém, na linhagem real de Davi, Jesus encarna a promessa de um rei messiânico que traria salvação e redenção ao mundo. Seu nascimento foi anunciado por anjos e profetizado pelos antigos, culminando em um evento divinamente orquestrado que marcou o início de uma nova era. Desde o início de seu ministério, Jesus demonstrou as características do leão da tribo de Judá: força, coragem e liderança. Ele confrontou as autoridades religiosas de seu tempo,
desafiando o status quo e proclamando o reino de Deus. Sua palavra era como um rugido de leão, poderoso e inconfundível, ecoando pelos corredores do poder e nas ruas empoeiradas da Palestina. Assim como um leão lidera sua matilha, Jesus liderou seus discípulos com sabedoria e compaixão. Ele os ensinou a amar a Deus e ao próximo, a perdoar os inimigos e a buscar a justiça. Sua presença era uma fonte de inspiração e encorajamento, capacitando aqueles que o seguiam a enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. No ápice de sua missão terrena, Jesus enfrentou a cruz como um verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele suportou o peso do pecado do mundo, demonstrando uma coragem e determinação inabaláveis até o último suspiro. Sua morte foi seguida pela gloriosa ressurreição, que selou sua vitória sobre o pecado e a morte para sempre. Hoje, Jesus Cristo continua a ser reconhecido como o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua influência ressoa através dos séculos, inspirando milhões a seguir seus passos e proclamar seu nome. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá que reina para sempre. O título Leão da tribo de Judá continua a ressoar e a ter um significado profundo mesmo nos tempos contemporâneos, transcendendo fronteiras geográficas e culturais. Para muitos, representa não apenas uma figura histórica, mas também um símbolo de poder espiritual, coragem e liderança. No contexto contemporâneo, o leão da tribo de Judá é frequentemente associado à figura de Jesus Cristo. Ele é reconhecido como aquele que cumpriu as antigas profecias messiânicas relacionadas ao leão de Judá, trazendo esperança, salvação e redenção ao mundo. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de sua fé ou origem cultural. Além disso, o título Leão da tribo de Judá é frequentemente usado para descrever líderes espirituais e aqueles que demonstram coragem e determinação em face da adversidade. Representa a ideia de que, assim como um leão lidera sua matilha com força e sabedoria, os líderes devem estar dispostos a defender suas convicções e guiar aqueles que estão ao seu redor. Para muitos judeus, o leão da tribo de Judá é um símbolo de identidade e orgulho nacional. Representa a promessa de um Messias vindouro que trará paz e justiça ao mundo, bem como a lembrança do legado dos antigos reis de Judá que governaram com sabedoria e justiça. Além disso, o título Leão da tribo de Judá também é frequentemente usado em contextos culturais, como em músicas, arte e literatura. Ele evoca uma sensação de mistério e poder, convidando as pessoas a refletirem sobre sua própria espiritualidade e propósito na vida. Em resumo, o significado contemporâneo do título Leão da tribo de Judá é multifacetado e profundo, representando não apenas uma figura histórica, mas também um símbolo de poder espiritual, coragem e liderança que continua a ressoar nos corações e mentes das pessoas em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.